O vídeo de hoje é sobre a MRV. Você conhece essa empresa? É claro que você conhece, né? A MRV é a maior empresa de construção civil do Brasil. É a maior a nível de faturamento. E o preço da ação dela tá lá embaixo, né? E aí a gente fica pensando, será que não compensa comprar? Tem aquela velha máxima, né? Compre aos sons dos canhões e venda aos sons dos violinos. Compensa comprar MRV hoje? Qual que é a sua opinião? Já coloca aí nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí para fortalecer o canal, combinado? Mas aqui, nesse vídeo, eu vou fazer a avaliação completa da MRV, ok? Bora pro vídeo! A MRV foi fundada em 1979 em Belo Horizonte e é a maior construtora de habitações populares da América Latina. A empresa atua em mais de 160 cidades brasileiras, abrangendo 22 estados, e hoje é a maior construtora brasileira em termos de faturamento. Este gráfico evidencia as 9 maiores empresas de construção civil listadas na B3, e a MRV é de longe a maior delas. O foco principal da MRV reside na construção de moradias acessíveis, impulsionadas pelo programa Minha Casa Minha Vida. No entanto, a empresa expandiu suas operações por meio de subsidiárias, abrangendo diversos segmentos do mercado imobiliário. A Sensia, por exemplo, atua no segmento de médio padrão, enquanto a Lugo se destaca como startup de locação de apartamentos. A Urba, por sua vez, especializou-se em planejamento urbano e loteamentos. Além disso, a MRV expandiu sua atuação internacional com a Resia, que é uma empresa responsável por projetos de construção e locação nos Estados Unidos, da qual a MRV detém 93% de participação do controle acionário. A Resia é uma construtora da MRV focada no mercado de classe média, atendendo famílias com renda anual entre 37 e 87 mil dólares. E atua sob um modelo de negócios que abrange o desenvolvimento completo de empreendimentos e a venda de condomínios para fundos de renda imobiliária. No entanto, a Resia tem se tornado um desafio significativo para a MRV, devido à dificuldade em consolidar sua operação no mercado americano. Esta situação tem levado a um consumo significativo de caixa, resultando em uma unidade deficitária, com alto imobilizado, muitas unidades à venda e um grande banco de terras. Diante deste cenário, a MRV planeja um desinvestimento de aproximadamente 800 milhões de dólares na Resia, e isso vale até 2025 ou 2026, e visa reduzir a operação, limitar o lançamento em apenas 1 ou 2 projetos por ano e concentrar as suas atividades nas cidades de Miami e Houston. Apesar dos esforços de diversificação, a MRV permanece fortemente dependente de sua principal atividade, a MRV Construção e Incorporação, que responde por 94% do faturamento. As demais subsidiárias contribuem significativamente menos. A Urba, com loteamentos, gera apenas 3% da receita. A Lugo, que é focada em locações, apenas 2%. E a Resia, a construtora americana, com apenas 1% do faturamento. Um dado que salta aos olhos é o desempenho da Resia em 2024. Com apenas 1% de participação no faturamento do grupo, o que equivale a mais ou menos 100 milhões de reais, a empresa registrou um prejuízo de praticamente 400 milhões de reais. A MRV fez seu IPO em 2007, captando aproximadamente 1,2 bilhões de reais. E a companhia é listada no segmento do novo mercado, que concentra as empresas com mais alto nível de governança da Bolsa Brasileira. O principal acionista da MRV é o fundador Rubens Menin, com 32,5% do capital. Mas ainda há uma participação de 6,82% da Nave Capital, 6,14% da XP Investimentos e 5,08% da Real Investor, sendo que o restante, aproximadamente 49,46%, é o free float,
e está em livre circulação na B3. As ações da MRV são negociadas na B3 sob o código MRVE3 e diariamente são negociadas cerca de 58 milhões de reais em ações. O beta é 2,23 e é um dos maiores coeficientes beta da Bolsa de Valores. Mas o que é beta? Beta é um indicador que correlaciona o preço da ação com benchmark, que no caso é o Ibovespa. Sendo assim, a cada 1 ponto percentual que o Ibovespa se movimente para cima ou para baixo, é de se esperar que a ação da MRV se movimente em 2,23. A volatilidade das ações da MRV estão estimadas em 49,05%. Gente, o beta e a volatilidade da MRV são muito altos e ações desse tipo podem oferecer um potencial de ganho maior, mas também representam um risco significativamente maior. Investidores com menor tolerância ao risco devem evitar a MRV. E aí, pessoal, deixa eu dar uma sugestão para vocês. Eu divido meu vídeo em 3 grandes partes. Aquela parte que eu conto uma historinha sobre a empresa, depois estão as planilhas financeiras, que é pesado, e depois é a conclusão. Então é o seguinte, muita gente eu percebo que desiste na planilha financeira. Se você não tem muita familiaridade com planilha financeira, vai direto para a conclusão. Eu coloco aí na descrição do vídeo qual minutagem que a conclusão entra. Agora, se você tem um pouco de conhecimento financeiro, assiste a parte financeira, que ela é legal. Agora, se você não tem conhecimento, mas quer aprender, a minha recomendação é o seguinte: assista a parte financeira inteira. A cada vídeo que eu vou lançando, eu vou explicando e daqui a pouco tu vai estar fazendo as suas análises sozinhas. Ok? Bem, conselho se fosse bom não era dado, era vendido, né? Mas esse é meu conselho. Bora pro vídeo. Então, pessoal, vamos lá fazer a avaliação econômico-financeira da MRV. E eu utilizo a análise dinâmica de balanço. E o que é isso? Eu pego as 200, 300 contas do balanço patrimonial da empresa, faço uma reclassificação e depois eu consigo oferir aqui esses 3 indicadores, que é o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria. E para começar, eu gosto de fazer o gráfico de blocos, que é esse aqui, do último balancete disponível, que no caso é o de dezembro de 24. E o que a gente vê? Nós vemos uma necessidade de capital de giro estimada em 8,3 bilhões de reais, onde está o meu mouse, mas a empresa só tem 5,5 bilhões de reais para financiar essa necessidade de capital de giro, né? Então, falta dinheiro. E como falta dinheiro, né, ela vai no banco, e pega 2,7 bilhões de reais para conseguir conduzir a sua tesouraria, né, os seus pagamentos do dia a dia, né, os pagamentos da exigibilidade no curtíssimo prazo, né. E aí essa situação ela é recorrente, tá, pessoal? Olha aqui, em dezembro de 24 a empresa já tinha, né, um saldo de tesouraria negativo em 2,7, mas em dezembro de 23 era 1 bilhão. E em dezembro de 22 era 414 milhões de reais, né? Então aqui já mostra uma tendência de subida do saldo de tesouraria, né? E a gente pode avaliar essa questão da tendência no gráfico, né? E o gráfico ele é muito importante porque a tabela, às vezes, o seu olho perde nos números aqui, né? Mas o gráfico ele não deixa perder, né? E o que esse gráfico mostra pra gente, pessoal? Ele mostra as 3 retas, né? A reta do saldo de tesouraria, que é o amarelinho, né? A reta azul, que é o capital de giro, e a reta vermelha, que é a necessidade de capital de giro, né? E o que a gente vê? A gente vê uma empresa que está com saldo de tesouraria declinante, né? Ele desceu abaixo de 0 em 2022. E o capital de giro e a necessidade do capital de giro de 2019 a 2022, né, que é essa faixa aqui, ela estava, o capital de giro estava entrelaçado com a necessidade, né? Às vezes o capital de giro era maior, às vezes a necessidade de capital de giro era maior, né, mas ele estava entrelaçado. E isso não é legal, né? O que eu gosto? Eu gosto do capital de giro soberano, andando lá em cima, voando, né? E a necessidade de capital de giro cai embaixo, né? Essa situação aqui entrelaçada, ela é muito perigosa.
Por que era perigosa? Porque pode acontecer o que aconteceu aqui, né? A necessidade de capital de giro disparou, né? Com a inclinação super forte, e o capital de giro continuou andando de lado, né? E qual que é o problema dessa situação aqui, né? De ter aberto essa janela, né? Essa janela que abriu aqui, né? Com a necessidade de capital de giro apontando, né, para cima, e o capital de giro apontando de forma linear, né? Não vou falar que está para baixo, mas está andando de lado, né? Então abriu o que a gente chama de efeito tesoura, né? E o que é efeito tesoura? O efeito tesoura é um problema de liquidez, né? Na qual a necessidade de capital de giro ela cresce de uma forma muito mais forte que o capital de giro próprio. Então, essa lacuna que existe entre a necessidade de capital de giro e o capital de giro próprio, ela tem que ser financiada com dinheiro de banco, né? E isso é complicado, né? Então, qual que é a situação? A MRV, numa análise muito inicial, ela tem que dar um jeito de jogar essa equação do capital de giro para cima, né? Porque a necessidade de capital de giro ela vai continuar subindo, e aí esse ato que existe entre as duas equações, ele tem que ser financiado pelo saldo de tesouraria, né? Então isso mostra o quê? Isso mostra uma empresa que atualmente está passando por um momento muito ruim, né? Uma liquidez muito baixa, um capital de giro andando de lado, uma necessidade de capital de giro subindo, né? Então é uma situação preocupante. Mas como nós estamos falando que a análise dinâmica trabalha somente 3 indicadores, dá para a gente analisar um por um. E é isso que nós vamos fazer. E nós vamos começar com o saldo de tesouraria. E já passando, pessoal, pelo saldo de tesouraria, o que a gente percebe, né, é essa tendência de crescimento, né, saindo aqui de 3 milhões de reais e batendo 3 bilhões de reais praticamente, né? De 3 milhões para 3 bilhões ficou até diferente, né? E o que a gente percebe, o que tem de importante aqui? É a conta de empréstimos, né? Que ela está em disparada, né? Olha aqui. Ela sai de 670 milhões, está batendo 3,1 bilhões, né? E a empresa tem aqui 414 milhões de caixa, mas isso aqui, né? Esse dinheiro que está em caixa aqui é de empréstimos, né? Então, assim, é uma empresa que está altamente endividada, né? Nesse sentido, a gente já percebe, a gente já poderia falar que ela é uma empresa endividada, embora eu não tenha mostrado para você do endividamento ainda, né? Quiçá o capital de giro nem a necessidade, mas é uma empresa que está caminhando por um caminho que não é legal, ok? Vamos ver agora o capital de giro próprio. O capital de giro próprio, pessoal, vamos aqui olhar a última linha, né? E eu marquei de amarelinho o que tem de importante, né? Em 2023, a empresa ela tinha 6 bilhões de capital de giro próprio, e em 2024 ela diminui para 5,5 bilhões de reais, né? Em princípio, não é essa variação de 500 milhões de reais para a MRV que vai fazer a diferença, né? Mas a gente fica com a curiosidade, por que o capital de giro diminuiu, né? E eu já vou explicar para vocês aqui. É claro que as contas todas têm um perde-ganha, né? Tem conta que diminui, tem conta que aumenta, enfim. Mas a conta que é preponderante para fazer com que esse capital de giro diminua de 6 bilhões para 5.500 foi a conta de reserva de lucros, né? Olha aqui, gente. Na conta de reserva de lucros, em 2023, ela tinha 1,1 bilhão de reais. E em 2024, 565. Então diminuiu 500 milhões. Que é justamente os 500 milhões que diminuíram aqui no capital de giro, né? Mas que 500 milhões que são esses, né, que diminuiu, gente? Vocês têm ideia? Pois é. Esses 500 milhões é o prejuízo de 2024, né? Como esse prejuízo tem que ser contabilizado, ele vai, né, deduzir o saldo das reservas de lucro. Então, por isso que a conta, né, de reserva de lucro sai de 1 bilhão e 100 e vai para 560, porque eles tiveram que contabilizar o prejuízo do ano de 2024, que foi em torno de 500 milhões de reais. E aí, imediatamente, o capital de giro diminui, né? Nesse exemplo, dá para a gente perceber como é bom a empresa dar lucro, né? Quando a empresa dá lucro e ela não distribui totalmente o lucro, o capital de giro ele aumenta, né? Imagine só, se ela tivesse dado 500 milhões de lucro, né? Esses 6 bilhões aqui iria passar para 6,5, né? Então, do ponto de vista do capital de giro, o que a gente tem que mostrar é isso, que a conta, né, do prejuízo, né, já está na mesa, né, e já está deduzindo o capital de giro da empresa. Agora, pessoal, vamos avaliar a necessidade de capital de giro. E já vou dizendo para vocês, senta aí porque ela é mais complexa, tá? Mas é facinho. Primeira coisa é o seguinte, vamos comparar aqui as duas linhas, que é a linha da necessidade de capital de giro com a linha da receita, tá?
E por que eu gosto de comparar isso? Gente, o que acontece? Na medida que a receita sobe, né, quando você fatura mais, você precisa de mais dinheiro fazer o seu negócio girar, né? Então, quando a receita sobe, a necessidade de capital de giro acompanha a receita. Isso é uma regrinha que a gente tem que saber. Faturou mais, tem que ter mais dinheiro para capital de giro, né? A sua necessidade de capital de giro vai aumentar, né? E o que acontece, principalmente aqui de 23 para 24, é que a necessidade de capital de giro ela aumentou aí na faixa de 20%, né, de 19%, e a receita aumentou em 21%. Então, nesse sentido, a gente pode até falar, a receita aumentou em 21%, era de se esperar que a necessidade de capital de giro aumentasse em 21%, como aumentou em 19%, tá ok. Beleza, tranquilo. Tá joia? Mas vamos conversar com você sobre os grandes pontos, né, que dilataram a necessidade de capital de giro. Ok? E vamos começar pelo passivo, que é mais fácil. O primeiro ponto é o adiantamento de clientes, né? Gente, essa conta aqui, quanto maior, melhor. É muito fácil, né? Imagina que você é a construtora, né? O que você queria? Você queria que todos os seus clientes te pagassem o imóvel antecipadamente. Você pegava aquele dinheiro e ia construir, feliz da vida. Essa é a situação ideal, né? Mas não é a situação que aconteceu com a MRV de 23 para 24, né? Em 23, ela tinha um saldo de adiantamento de clientes de 290 milhões, em 2024, 269 milhões, né? Então, não obstante do faturamento ter saído de 7,5 bilhões para 9 bilhões, a conta de adiantamento de clientes que deveria ter aumentado, ela diminuiu. E isso é ruim e isso está consumindo necessidade de capital de giro, tá, pessoal? Né? Você tem que pegar dinheiro do cliente e colocar no caixa. Essa que é a regra. Ô, seu Benin, fala com a turma aí, tem que pedir adiantamento para os clientes, né? Tem que ter o sinal tem que ser relevante, né? E tem as outras contas também, né? Quais são as contas que a gente vai estudar aqui? Olha o contas a receber e o estoque, né? O contas a receber subiu 22% de um ano para o outro, de 2023 para 2024, né? O estoque também subiu em 7%. Então você vai até pensar, o estoque subiu até pouco, né? Provavelmente eles botaram o pé na produção, fizeram menos lançamentos, né? Menos estoque, ou então estão vendendo com a margem menor, né? E aí fez o giro acontecer, né? Porque se você for pensar, o estoque de hoje, em relação ao faturamento, ele está numa situação mais confortável do que no ano passado, né? E aqui, o que tem de mais interessante aqui é essa conta de títulos e valores imobiliários. Gente, olha que dinheirão que está aqui, né? Olha aqui, batendo aqui 3,3 bilhões de reais em 2024. Mas que dinheiro que é esse, né? E isso, pessoal, são aplicações que a MRV tem com diversos fundos. Está aqui a composição, tá? Esses 3,3 bilhões, ele está aqui, ó. 3,3 bilhões são valores que estão no circulante, né? Então, são aplicações financeiras do circulante. E está aqui, ó, 3,3, então ela tem fundos de investimentos, ela tem certificados bancários, né? Então ela passando a dificuldade que ela está passando aqui no saldo de tesouraria, né? Devendo 2,7 bilhões de reais para os bancos, e ela tem 3,3 bilhões em títulos e valores imobiliários. É claro que esse dinheiro aqui, eu dei uma olhada, grande parte dele está dado como garantia, né? Em diversas obrigações que a empresa tem. Outros são aplicações financeiras que eu não consegui desmembrar a fundo, mas são aplicações financeiras que devem ter trava de data, né? Mas, enfim, o que acontece? Esse número aqui ele deveria ser menor, porque se ele fosse menor, a sua necessidade do capital de giro seria menor, né? E não é o caso da MRV no momento. Eu recomendaria fortemente que ela tentasse desmobilizar esses recursos o mais possível, né? Fazer isso aqui virar dinheiro e quitar esses empréstimos de curto prazo aqui, né? Mas vamos dar uma olhadinha agora no endividamento da companhia. Sobre o endividamento, pessoal, o que a gente pode falar? Que a situação também está ficando cada vez pior, né? Em 2019, ela devia 1,3 bilhões, em 2024, ela está devendo 6,3 bilhões de reais, né? E aí você percebe que ela está tendo volumes, né, de empréstimos tanto no longo prazo, né, saindo de 2,5 para 6, quanto no curto prazo também, né? Então, é uma empresa que acelerou a conta do endividamento. E qual que é o problema disso? O problema, pessoal, é esse aqui, ó, que o EBIT dela é muito baixo.
né? A MRV já tem 3 anos, 22, 23, 24, que ela está trabalhando com EBIT aqui, ó. Em 22 no EBIT de 360 milhões, em 23 no EBIT de 70 e em 24 no EBIT de 400, né? Então ela deve estar trabalhando aí com a média, não chega a 300 milhões de reais de EBIT, né? E o que o mercado faz? O mercado pega o valor da dívida líquida e divide pelo EBIT. E no caso aqui, eu fiz essa conta e dá 14,7. No caso, o mercado gosta de dividir pelo EBITDA, tá? Que daria esse coeficiente que seria um pouco menor. Eu gosto de dividir pelo EBIT, mas todos os caminhos levam a Roma, né? Se você dividir pelo EBIT ou pelo EBITDA, a conclusão vai ser a mesma, que a empresa está extremamente endividada, né? Esse indicador, então, aqui de 14,7, né, é a relação de dívida líquida dividido pelo EBIT. E qual que é o número que tinha que ser legal? Tu sabe? É 1. O número legal aqui seria no máximo 1. Tá? Depois de 1 já começa a ficar ruim. Ela está com 14, né? Então o número dela está muito ruim, né? E principalmente em virtude do EBIT, que é um EBIT muito fraco, né? Se a gente for para fazer uma análise de resultado, e aqui eu pego aqui 6 contas da DRE, que é o faturamento, é o CMV, as despesas operacionais, o EBIT, o resultado líquido e o lucro líquido, né? A gente pode fazer essa avaliação, você vai ver que praticamente em todas as contas a situação ela está deteriorando ano após ano, a não ser o faturamento, né? O faturamento está crescendo, saiu de 6 bi em 2019, está batendo 9 bi em 2024, mas o CMV, né, gente? Olha o CMV. O CMV em 2022 chegou a bater 80 pontos percentuais, né? Ou seja, a cada 1 bilhão que ela vendia, 800 milhões era de custo, né? Ou seja, era concreto, era ferro, era porcelanato, material elétrico, hidráulico, 80%, né? Então aí fica ruim, né? Fica ruim, né? Agora, 23 e 24 ela conseguiu diminuir um pouquinho, né? 24 ela já está com CMV de 73, já foi uma grande melhora, né? Mas nas despesas operacionais estão numa crescente, né? Ao contrário do CMV, o CMV está diminuindo, as despesas operacionais estão aumentando, né? Aí é complicado, né? Tem uma questão aqui da contabilização da Récia, a forma como ela era contabilizada, mas isso não importa. O que importa é o seguinte, se você somar, né, em 2024, 73 com 21, vai dar 95 praticamente, né? 96. Então, ou seja, de cada 1 bilhão, 960 milhões é para pagar SMV e despesas operacionais. E por isso que o EBIT dela é baixinho, né? Em torno de 5%. E como a MRV é uma empresa que tem uma dívida de 6,3 bilhões, né? Ela tem um resultado financeiro muito ruim, né? De 767 milhões, que esse resultado financeiro ele começou a surgir em 2022. Em 2022, né, o resultado financeiro, cadê o resultado financeiro? Vou voltar aqui. O resultado financeiro era de 236 milhões, passou para 140 e agora está batendo 800 milhões. Né? E com o que você paga esse dinheiro? Você paga esse dinheiro com o EBIT. Né? E aí, o que está acontecendo? Né? Já tem 3 anos, 2022, 2023, 2024, que o lucro líquido é negativo. Ou seja, já é o 3º ano consecutivo que a empresa dá prejuízo, né? Então é isso, pessoal, aí fica difícil, né? Você tem uma empresa endividada, né? Você tem uma empresa que tem problema de liquidez, você tem uma empresa com baixa performance operacional, né? Então por isso que a MRV hoje, as ações dela estão lá embaixo, né? Vai subir? Cara, mais para frente nós vamos conversar isso, mas com base no fundamento, a não ser que ela consiga fazer uma desmobilização muito forte, né? Aqui dessas contas aqui, ó, de investimento imobilizado intangível, né? Ela tem essa grana aqui, né? Ela tem aqui, ó, 5.600, tem uns 10 bilhões de reais, uns 10 bilhões aqui. Tem um PPI, né? Que são as propriedades para investimentos, a não ser que ela faça isso, né? E aí ela vai poder diminuir o endividamento. Diminuir o endividamento, você diminui despesa financeira. Diminuindo a despesa financeira, você aumenta o lucro, você aumenta o lucro líquido, né? Tirando isso, dificilmente ela vai sair dessa situação ruim na qual ela se encontra, ok? Então agora vamos fazer a conclusão geral do vídeo, bora lá. Então, pessoal, agora eu vou responder a pergunta, né? Qual que é a situação econômico-financeira da MRV? E se compensa comprar MRV hoje, né?
O que nós vimos? O vídeo é longo, né? Como tem que ser mesmo um bom vídeo de finanças, né? E nós vimos que a necessidade de capital de giro da MRV está estimada aí em algo em torno de 8,3 bilhões de reais, né? Mas o capital de giro próprio dela é de 5,5 bilhões, né? Então o que acontece? Como o capital de giro é insuficiente para bancar a sua necessidade de capital de giro, a empresa vai para o banco, né? E ela tem um saldo de tesouraria negativo, algo em torno aí de 2,8 bilhões de reais agora em dezembro de 24, né? E o que é saldo de tesouraria negativo? O que significa isso, né? Isso significa que ela não tem dinheiro para pagar suas exigibilidades de curto prazo, né? Ela foi no banco, pegou empréstimos de curto prazo, ou seja, para pagar dentro de um ano, e com esse dinheiro ela está conduzindo a empresa, né? Tá errado? Não, é a opção que ela tinha, né? Mas e aí? Né? A MRV, ao longo desses últimos anos, principalmente de 2022 para cá, ela aumentou o seu endividamento muito, né? E aí, só para vocês terem uma ideia, em 2019, o endividamento dela estava orçado em 1,3 bilhões de reais. Em 2022, esse endividamento já passou para a casa dos 5,3. E agora, em 2024, bateu 6,3 bilhões de reais. Aí você deve perguntar, isso é muito ou isso é pouco? Depende, né? E depende de quê? Depende da capacidade dela de pagar essa dívida, né? E como é que o mercado faz, né? O mercado normalmente ele calcula a dívida líquida dividido pelo EBITDA. Eu gosto de calcular a dívida líquida dividido pelo EBIT. Mas por quê? Porque o EBIT é muito mais fácil de você calcular. Qualquer leigo consegue calcular. Você pode abrir aí as demonstrações de resultado do exercício da MRV e pegar lá o EBIT e dividir pela dívida líquida. Então ele é um indicador muito fácil. E esse indicador ele está estimado hoje em 14,5 vezes, né? Então o que significa isso? Que ela precisaria de 14,5 anos para utilizar o seu EBIT para pagar a sua dívida líquida. É muita coisa, né? A pergunta que fica é, qual que é o indicador bom? O que é um número bom para esse caso? 1. Seria 1. Então, ou seja, hoje a MRV ela tem uma dívida muito alta, né? Em torno de 14,5 vezes, muito em função do momento que ela está passando hoje, né? A MRV ela é uma empresa cíclica, então ela tem momentos que ela vai ter uma margem melhor, tem alguns momentos que ela vai ter uma margem pior. Hoje a margem dela está baixa, né? Está muito baixa. Só para vocês terem ideia, o EBIT dela hoje está em torno de 5 pontos percentuais. 5%, né? Então significa o quê? A cada 1 bilhão que ela vende, fica 50 milhões de EBITDA. É muito pouco, né? E aí o que acontece? Como a MRV ela tem esse endividamento relevante, né? Então isso gera o quê? Uma despesa financeira. E no caso dela, as despesas financeiras são muito maiores do que a receita, né? Então ela tem um resultado financeiro muito ruim. E esse resultado financeiro ele está piorando ano após ano, né? Só para vocês terem uma ideia, em 2022 o resultado financeiro dela estava negativo, em 230 milhões de reais. Em 2023, né, já passou, diminuiu um pouquinho para 140 milhões de reais. Agora em 2024 está batendo recorde, né? O resultado financeiro da empresa está estimado em 770 milhões de reais, né? Então é muita grana, né? E com o que você paga essa dívida? Com o EBIT. E como a empresa tem um EBIT de 4,8%, o que acontece com o lucro líquido? Né? Ele ficou negativo. Então hoje, em 2024, o lucro líquido da MRV é negativo em 5,6%, né? Aí você vai pensar assim, mas por quê? Né? Ela anunciou aí que bateu recorde de faturamento, faturou 10 bilhões de reais em 2024, né? Enfim, existe uma série de justificativas para aquela história, justifica, mas não explica, né? Explica, mas não justifica, aliás, é o contrário. E o que acontece? O principal problema hoje da MRV chama-se Estados Unidos, né? Chama-se recessão.
que é uma empresa que a MRV tem nos Estados Unidos, né? E essa empresa, ela já tem há mais anos e, no primeiro momento, ela dava lucro, né? Lá pelos idos de 2021, ela teve uma operação lucrativa, né? E a Resia colocou no caixa da MRV algo em torno de 340 milhões de reais, né? No ano de 2022, já diminuiu um pouquinho, esse lucro passou aí para a faixa dos 218 milhões de reais. Agora, em 2023, ela já deu prejuízo, né? E foram aproximadamente 60 milhões de reais de prejuízo. Agora, em 2024, né, ela teve um prejuízo de 400 milhões de reais, né? Agora, pensa bem, ela teve 400 milhões de reais, aí você deve pensar assim, mas quanto que ela faturou? Né? O grupo inteiro faturou 10 bi, quanto que a Resia, que é uma empresa, né, que está nos Estados Unidos, numa economia super forte, faturou? 100 milhões de reais. Então, a operação da MRV nos Estados Unidos faturou 100 milhões de reais em 2024 e deu um prejuízo de aproximadamente 400 milhões de reais. Esse é o prejuízo só atribuível aos controladores, no caso que é a MRV, tá? Porque ela é proprietária só de 93%, né? Os outros 7% são sócios locais. Então, 93% do prejuízo da Resia foi 400 milhões de reais, né? E aí o que acontece? Essa empresa ela tem um imobilizado grande, né? Ela tem uma quantidade de imóveis grandes que não foram vendidas, ela tem um banco de terras, né? que eles falam bankland, né? Que são terras, são terrenos que estão lá disponíveis para fazerem novas incorporações, e a MRV decidiu agora fazer uma desmobilização parcial disso, né? Ela vai fazer um desinvestimento, né? E aí ela vai tentar colocar no caixa algo em torno de 800 milhões de dólares, né? Redonda para 1 bilhão para ficar fácil, seria alguma coisa em torno de 5 bilhões de reais, né? Para colocar no caixa ao longo dos anos de 2025 e 2026. E aí você deve estar se perguntando, se o problema da MRV é só a Resia, tá fácil. Uma empresa que faturou 100 milhões de reais em 2024, fecha ela, faz o desinvestimento total. Mas o problema não é só esse. Além desse problema da Resia, hoje a MRV está casada com uma conta de resultado financeiro negativo, né? São 800 milhões de reais. Então, se ela não fizer esse desinvestimento de forma célere e amortizar esse endividamento, ela vai continuar pagando 800, 1 bilhão de reais por ano de despesas financeiras, né, de resultado financeiro negativo. Esse é um problema também, né? Então já citei dois, né? A Resia e o resultado financeiro. E o terceiro problema é o seguinte, gente. Lá pelos idos de 2022, se você pega o balancete da empresa, pega a DRE, você vai olhar que o CMV estava em torno de 80 pontos percentuais. E as despesas administrativas, todas elas juntas, estavam em torno de 14 pontos percentuais. Então isso, né, 80 com 14 dava 94. Então, para cada 100 reais que ela vendia, 94 era para pagar custo e despesa, né? E aí ela ainda teria que pagar ainda despesa financeira, teria que pagar imposto, né? Esse tipo de coisa. Ou seja, era apertado. Agora, em 23 e 24, a situação ficou mais apertada ainda. O CMV, ela deu até uma melhorada no CMV, tá? O CMV que antes era de 80, está passando aí para a faixa dos 75. Mas as despesas administrativas, elas explodiram. Hoje estão na faixa de 21%, né? Então, se você soma CMV e despesa administrativa em 2022, você tinha um percentual de 94,6, quase 95. Agora, nos anos de 23 e 24, você soma CMV com despesa administrativa, isso dá algo em torno de 97%. Então, não sobra nada, né? Então, hoje, você tem uma empresa, uma MRV, resumindo para vocês, que tem esse problema nos Estados Unidos, que ela tem como resolver, mas ela está endividada, né? Então ela tem que vender a operação dos Estados Unidos o máximo possível, fazer uma desmobilização o maior possível para conseguir fazer dinheiro e quitar esses empréstimos financeiros no Brasil, diminuir a alavancagem, né? E por outro lado, ela tem que fazer o para-casa dela. E o para-casa dela é qual? É diminuir custo e diminuir despesa administrativa, que o volume está muito alto, ok? Então, por esses motivos que eu falei, eu não recomendo hoje, né, em 2025, a compra de MRV, né?
nem para ganho de capital e muito menos para dividendos, né? Se não me falha a memória, 23 e 24 ela não pagou dividendos e nem tinha como pagar, né? Só faltava ela pagar dividendos com uma situação ruim, né? Então é por isso que eu não recomendo a compra de MRV hoje, né? Pode ser que ela até aumente, né? O preço da ação pode ser que ela aumente, que ele dispare, enfim, isso aí a gente não controla. Mas com base em aspectos fundamentalistas, não, ela não vai subir. Não existe nenhum gatilho que faça ela subir, a não ser que ela consiga fazer um desinvestimento muito grande nos Estados Unidos, pega esse dinheiro e já joga na operação do Brasil. Aí o mercado vai achar legal. Por que ele vai achar legal? Porque o endividamento vai diminuir, né? Então é isso, pessoal. O vídeo ficou longo, mas é um assunto legal, né? Bacana. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado. Tem alguma sugestão? Já bota nos comentários aí. Eu vou ter muito prazer em olhar. Se der para atender, eu vou atender com carinho, né? Quer pedir algum vídeo sobre alguma empresa? Coloca aí. Aos poucos, eu estou fazendo todos os pedidos aí da turma que me pede, né? Enfim, só faço 2 vídeos por semana, mas dá para fazer. Devagarzinho a gente vai estudando todos os vídeos, né? Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus.